TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Para os que pensam que só de Twitter vive o governo Bolsonaro, com declarações inconsequentes dos seus filhos e dele próprio, essa semana se começa a tomar conhecimento de ações um tanto quanto mais gravosas, chamemos assim. Foi anunciado 30% no corte do orçamento das universidades públicas do Brasil, que, sinceramente, os recursos anteriormente alocados já não eram suficientes para que as universidades pudessem cumprir com os seus programas de pesquisa, de ciências, enfim, de extensão e tudo mais que envolve o ensino superior no Brasil. Mas querem mais? O atual ministro disse que ensino de filosofia e sociologia, por exemplo, não é prioridade, ou seja, o brasileiro está proibido de aprender a pensar a partir de agora. Como se não bastasse, corte também de mais 30% nos orçamentos do IBGE, portanto, o próximo censo, que vai medir quantos somos, quem somos, como vivemos, que é feito a cada 10 anos, terá que sofrer redução em pelo menos 25 questionários, a menos do que os anteriormente previstos. Isso para ficar somente em alguns deles, porque o SAEB, ou seja, o Sistema de Avaliação do Ensino Brasileiro para o ensino fundamental, também agora será feito por amostragem, não mais atingindo todo o universo dos alunos matriculados. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6, da Multiplay 61.4 digital. E para abordarmos os vários aspectos dessas questões aqui anunciadas no editorial de abertura, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, que nos ajuda semanalmente a refletir aqui sobre os temas propostos, o também professor, doutor, historiador Rui Martino Rodrigues, que igualmente integra a nossa equipe de debatedores, e o também professor, doutor, sociólogo Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda, Rui Martino Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, e vamos iniciar o programa com um dos temas objeto do editorial de abertura. Eu quero começar exatamente pelo anúncio feito pelo ministro da Educação, que já veio substituindo um primeiro-ministro também que exigiu, dentre outras coisas, naquela época, que se filmasse os alunos cantando o hino nacional, né? Enfim, criou muitas polêmicas, acabou caindo e entrou um outro agora, mais modernoso, que acaba de anunciar corte de 30% dos orçamentos das universidades, proibição do ensino de filosofia e sociologia na grade curricular, e tantas outras coisas mais que eu anunciei, vou botar cada um desses pontos. Professor Clésio Arruda, como sociólogo, qual é a sua percepção sobre, por exemplo, os cortes de 30% no orçamento das universidades? Quero começar por aqui, porque eu estou diante aqui de 3 professores, né, e a vida inteira dedicada à universidade, portanto, eu acho que devemos observar quais são as implicações de uma ação como esta.
Ok, eu acho que depois, tendo a oportunidade, a gente podia colocar isso também dentro de um pacote maior, né, porque a gente tem reflexos na economia, reflexos inclusive futuros, não são reflexos para o curto prazo, né, e que também isso representa, né, a gente está diante aí de um todo político, né, quer dizer, é um governo que tem a questão moral na sua essência, né, e essa questão moral, infelizmente, está se revelando na área da educação, né? Quer dizer, quem é o inimigo desse governo? Pelas ações tomadas, esse inimigo aparece como, né, o conhecimento. Né? Não vou nem dizer os intelectuais, porque se a gente ficasse no campo da filosofia, né, da sociologia, poderia até pensar por aí. Mas a gente está diante agora de um corte que avançou, né? No primeiro momento atingiria a área de humanas, mas já se estendeu para toda a universidade, comprometendo pesquisas, né, estudos relevantes, né, que a gente tem aí em todas as áreas, saúde, tecnologia, engenharia, né, trazendo um prejuízo fundamental, né? Passa de uma incompreensão. Eu acho que fazer a crítica de que há uma incompreensão desse governo, ela não alcança a medida na sua totalidade, né? De fato, faz parte mesmo de um projeto de governo, né? Ou seja, podemos pensar até como um projeto que é um não projeto, né? Ou ainda um projeto de desestruturação, né? A gente vem aí acompanhando as notícias internacionais em dois jornais publicados no Le Monde. A gente tem uma fala interessantíssima, uma escrita interessantíssima do jornalista que diz que o nosso ministro do Meio Ambiente está sendo muito eficiente na destruição do meio ambiente. Isto é a impressão que a Europa passa de fora para dentro. Detalhe, e a gente... O jornal Le Monde, só para o assinante se inteirar, que é um jornal francês dos mais importantes hoje, não só para a França, mas para o mundo, é o mais conservador dos jornais da Europa. Portanto, teoricamente, com similaridade ao pensamento conservador do Brasil. O professor Rui ali balança com a cabeça dizendo que não é discordante que seja o mais conservador. O único jornal conservador na França é o Le Figaro. Não, o Le Monde é um jornal alinhado com o Partido Socialista Francês. O Le Figaro está lá no outro extremo, está no outro Não, ponto. é o único que é conservador. Há uma hegemonia ideológica na imprensa do mundo todo, com exceção do leste europeu, das tendências que se apresentam como progressistas. Sim, professor Clédio. Né, eu acho que a gente poderia trazer essa mesma discussão para o que a gente assiste agora na educação, né? Na verdade, a gente tem uma eficiência enorme no primeiro-ministro e agora no seu substituto, né, que é o desmonte do sistema educacional do país. Né? Para isso que a gente está avançando. A fala posterior de que a gente teria uma alocação de recursos saindo do superior para o ensino básico, isso é balela, porque a gente já vem aí desde o governo Temer, com queda no orçamento nos 3 níveis, né? Chegando até a creche. Então, na verdade, um aprofundamento do que a gente já vinha fazendo. O desgaste disso aí é que é imensurável, né? Que a gente precisa, que não dá para medir agora o impacto que a gente vai ter aí de uma geração, né, no vazio educacional. Professor Roberto, abordar esses temas mais, digamos, áridos do atual governo, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque a gente sabe que hoje há uma sensibilidade muito aflorada por parte dos que compreendem, apoiam e defendem essas medidas do governo. E eu tenho sempre um cuidado em colocar isso de uma forma que não pareça que se está aqui simplesmente querendo criticar por criticar. Você teve uma vida inteira dedicada ao ensino superior dentro de uma universidade pública, no caso a Universidade Federal do Ceará. Eu queria saber a sua percepção, o que é que isso implica nesse instante, os anúncios desses cortes, essas reduções, no momento em que a gente sabe que, por exemplo, os grandes projetos de pesquisas científicas na universidade já vinham sucateados, já vinham parados e agora vem mais esse corte. Eu acho que o governo faz muito bem em cortar. Para que a universidade? Num governo que não dá a menor pelota para essas atividades que podem trazer discussões que não interessam a ele. Então eu acho que o corte está dentro da ideologia, se é que é a ideologia, do atual governo.
Eu espero apenas que haja um corte também no mandato dele, acima de 30%. Boa. A ironia foi boa. Professor Rui, é evidente que quando tratamos de um assunto como esse, nós estamos diante de valores que são consagrados hoje. Chama-se ensino, saber, independente se estamos no ensino básico, se estamos no ensino superior. Eu foquei a discussão no ensino superior em razão do anúncio dos cortes, porque, primeiramente, como que uma punição, esses 30% foram anunciados para as universidades Federal da Bahia, a UNB, em Brasília, e a Universidade de Minas Gerais, Fluminense, aliás. Mas depois se estendeu para todas as universidades no Brasil. O senhor, durante toda a sua vida, dedicou exatamente a isso, e ainda hoje dedica, ainda está na sala de aula, orientador, pesquisador. Como é que o senhor entende? O que é isso? Faz parte do quê? De um desmonte, uma tentativa? Elegeu-se o ensino, elegeu-se o saber, digamos, como um perigo para a nação brasileira? O que é isso? Bom, vamos por partes, como diria o estripador, né? Vamos nos debruçar sobre a ideia do corte. O que há de mais estranho no corte é que ele é linear. Não é um corte assim, digamos, vamos ter um critério de avaliação, vamos cortar quem estiver abaixo de determinados padrões e vamos estimular quem estiver se desempenhando bem, poupando do corte, para estimular quem não está se desempenhando bem a superar suas deficiências. Não, é um corte para todo mundo. Quem está se desempenhando mal sofre um corte, quem está se desempenhando bem sofre também. Então, isso não é... Bem colocado. Isso não é uma lógica de administração. Dizem que o ministro é expert em administração, etc., mas eu acho que isso não é bem uma lógica de um administrador. Agora, que hajam cortes, se fossem cortes bem orientados, bem criteriosos, eu acho que seria compreensível, porque na hora que o sapato aperta, tem que cortar em todo canto, né? O lençol é curto. Tem, o lençol é curto, ou cobre os pés ou cobre a cabeça. E quanto à escolha de prioridade para o ensino básico, também acho razoável, né? Porque... Em se efetivando, existem pesquisas que mostram que o retorno que se obtém com a melhoria do ensino básico, com a expansão do ensino básico, alcançando parcelas maiores da população, resulta em benefícios maiores do que avanços na cúpula do ensino. Né? Nós temos há muitos anos que temos núcleos de excelência no ensino superior no Brasil. O ITA, o Instituto Militar de Engenharia, a USP, a Unicamp, são centros de excelência. E muitas outras universidades têm algumas ilhas de excelências em alguns departamentos, né? Geralmente os departamentos de ciências da natureza, departamento de física, departamento de química, são departamentos de excelência. O que não tem se traduzido em tantos benefícios para a população, as camadas mais amplas da população. Agora, um outro ponto a ser colocado aí é com relação ao ensino de humanidades, que não houve bem uma proibição, né? E eu não sei como vai ser feito isso que estão anunciando aí, porque... É uma despriorização, vamos chamar assim. Mas como é que seria isso? Porque ministrar disciplinas de humanidades não depende de verbas especiais para isso. Uma verba que vem para uma universidade, ou para um centro, ou para um departamento, ou uma faculdade ou centro, não vem discriminado para disciplina A, B ou C. Vem para o conjunto. Então, isso poderá incidir, possivelmente, na distribuição de bolsa de pesquisa. Eu estou especulando, porque não foi dito como seria, né? É a única maneira que eu vejo de haver uma prioridade maior para as ciências da natureza, para os centros de tecnologia, em detrimento dos centros de humanidade, né? Agora, existe um debate sobre o ensino humanístico, que eu acho que tem relação com o modo como se ensina e se estudam as humanidades no Brasil. E aí, se o ensino de humanidades, há quem diga que a filosofia ensina a pensar, mas há quem diga que o maior medo que o professor tem, às vezes, é que o aluno aprenda a pensar. Aí realmente fica problemático, né? Até porque nós temos uma formação histórica desde as suas origens. O jesuitismo era dogmático.
E o ensino dogmático não gosta que o aluno pense. Depois nós tivemos, a partir do fim do século XIX, das últimas décadas do século XIX, com a influência positivista do Benjamin Constant, o Benjamin Constant brasileiro, não é o francês, né? Nós tivemos o positivismo, que também era dogmático, também não queria que a pessoa pensasse. E depois tivemos o materialismo histórico, igualmente dogmático, que eu vejo essas três hegemonias uma certa continuidade, embora elas se vejam inimigas umas das outras. O positivismo se via como inimigo do jesuitismo, mas não era muito diferente. Era tão dogmático quanto, era tão internacionalista quanto, e se presumia uma superioridade intelectual e moral tanto quanto o jesuitismo. Tá? Depois vem o materialismo histórico, que também se presumia superior do ponto de vista moral e intelectual, e era igualmente dogmático, e quem pensar diferente é reacionário e é inimigo do povo. Como no jesuitismo, quem pensasse diferente era herege, e devia ir para a fogueira. E hoje tem uma fogueira simbólica, inclusive tem uma expressão: o partido mandou queimar fulano. Mandou queimar, a expressão é essa. E queimar era o que estão chamando de assassinato de reputações. O assassinato de reputações é uma fogueira que você queima as pessoas. Queimar então, imagens. Tem uma continuidade nos três momentos aparentemente diversificados. Né? E isso não é bem um ensino de humanidades. Isso é catecismo. Né? Tinha o catecismo do jesuíta, tinha o catecismo positivista, tem o catecismo do materialismo histórico. Olhando sob o ponto de vista histórico, como faz o professor Rui muito bem, sim, mas a gente sabe que atualmente há dentro das escolas, mesmo no ensino básico, no ensino fundamental, há hoje não gosto dessa palavra, mas não tem outra, há um protagonismo do alunato muito grande ante ao professor. O aluno não aceita mais. Recentemente tem aparecido. O aluno não aceita mais esse dogmatismo. Então, isso não é coisa que se vivencia hoje. Isso nos preocupa. A nós, professores, de alguma forma, eu particularmente fico muito preocupado, porque você não priorizar significa dizer assim, olha, isso aqui não tem importância, pode ficar para depois. E, quer dizer, isso está sendo indiretamente dizendo, ó, não vamos ensinar. E ele disse bem claro, por que ensinar filosofia e sociologia em detrimento de veterinária? E ele citou mais 2 ou 3 outros cursos. Quer dizer, e onde fica o direito de livre escolha do aluno, por exemplo, que ele opta por ser, se ele tem vocação para o magistério, ele quer fazer disciplinas que são típicas, né? E filosofia e sociologia são as duas, talvez, que salte assim, em escala prioritária. Eu só não vejo a possibilidade de fazer isso, porque, digamos, constitucionalmente não se pode proibir alguém de fazer suas escolhas. E nem se pode fechar cursos ou dirigir, endereçar a verba especificamente para um curso ou para outro. O que poderá ser feito é obstaculizar o credenciamento de novos cursos. Porque aí tem uma multiplicação de certos cursos, que curso de custo giz profusão, está surgindo em cada esquina. Os chamados caça-níqueis, né? Pois não, professor Lésio, só para encerrar esse bloco. Da forma como está colocado, isso, quer dizer, o único projeto que está muito claro aí, inclusive o que aparece aqui na mesa, que parece que está se buscando resposta ou uma justificativa para a apropriação, né, que de fato são decisões intempestivas que só nos aparece como clareza um objetivo moral. Porque eu acho que aí, o que já foi declarado várias vezes nesse governo, que é uma cultura marxista, um marxismo cultural existente, dominando dentro da universidade, quer dizer, um atraso humanístico, né, um atraso até iluminista, né, para não querer dizer que a gente esteja voltando aí para um obscurantismo onde isso é uma tentativa de negação de discussões e de aberturas de debates, inclusive das discussões até dogmáticas, seja à direita, seja à esquerda, seja ao centro. É com isso que o estudante tem que se debater mesmo, para inclusive fazer suas próprias escolhas. Quer dizer, não, quem é o juiz que vai julgar que nós devemos ter uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento dentro Nem pode. A autonomia universitária e de cátedra estão agora asseguradas constitucionalmente. Contraditoriamente, professor Roberto, o que foi mais combatido e que é mais anunciado por esse governo é que se quer um país, que se quer uma sociedade com escola sem partido. E o que é isso? Quer partidarização maior que essa, ao impor, pelo menos a anunciar as intenções dos atos que estão sendo anunciados? Nós temos até partidos domésticos que atuam em cada casa, em cada família.
Não há lei que termine com isso, porque a diversidade, a heterogeneidade de pensamento, de posição filosófica é normal. Nós temos que culpar Deus, que fez as várias naturezas humanas, que não geram unanimidade. Aliás, eu acho que houve um escritor aí que disse que toda unanimidade é burra. Eu não estou entre os burros, porque eu nunca sou unânime. Nelson Rodrigues, né? Eu acho que isso é amadorismo, né? É. Porque o que pode ser que essas pessoas estejam querendo é uma escola multipartidária, uma escola sem censura. Porque a queixa é que existe uma censura. Se você for liberal, você é chamado de nazista. Se for conservador, nazista radical. Isso é censura. Né? Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão na perspectiva de um outro corte, que foi exatamente anunciado para o próximo censo, agora que o Brasil se prepara pelo IBGE para realizá-lo. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Clésio Arruda, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo as primeiras ações nesses pouco mais de 100 dias do atual governo, sobretudo na área da educação. No primeiro bloco abordamos os cortes de 30% linear, como bem lembrou o professor Rui Martinho Rodrigues, para as universidades federais de todo o Brasil, punindo os que estão cumprindo com as suas missões, suas ações, em detrimento daqueles que eventualmente apresentam resultados não satisfatórios. As políticas públicas no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, precedem de um conhecimento, de um diagnóstico, sem ter um conhecimento das necessidades da sua população, da sua sociedade, fica difícil se definir políticas que sejam públicas. O IBGE, quando criado, assumiu para si essa tarefa e vem fazendo muito bem até aqui. O censo, que se faz a cada 10 anos, é talvez a mais completa fotografia, se podemos chamar assim, do que somos, como vivemos, o que pensamos, o que queremos, o que consumimos, enfim, porque é para isso que faz o censo. Dentro dessa programação de austeridade, de corte para adequação nova fiscal e financeira do país, também se cortou agora
os mesmos 30% das universidades no orçamento do IBGE para fazer a pesquisa. E a consequência disso foi a redução em pelo menos 25 dos pouco mais de 100 questionários que seriam perguntados à população. Embora exista quem diga que isso não vai comprometer esse diagnóstico, mas o fato é que se você deixa de perguntar algo a mais, você deixa de saber. Portanto, saber que influência isso vai ter ou não é uma coisa que a gente vai poder ver depois. Eu queria, Roberto Martins, começar com você. Qual é para você, que percepção você tem sobre isto, numa sociedade que, com toda a heterogeneidade que você bem lembrou, é preciso que se faça realmente um questionário mais amplo possível para que se possa acessar efetivamente a essência daquilo que somos? Mas, em primeiro lugar, eu acho adequado não se fazer nada, não permitir que o IBGE estude as classes dominantes, porque a gente já sabe o que são, o que pensam. Então não há necessidade de gastar esforço, nem trabalho, nem a ciência do IBGE. Agora, o IBGE é indispensável para você conhecer não só o pensamento, mas a maneira de vida, de viver, as vocações, o que predomina, sobretudo nas classes menos favorecidas, para que os governos adotem as políticas indispensáveis para mudar uma situação que deve ser mudada. Então, mexer no IBGE, a gente já sabe por quê e para quê. Então, eu sou totalmente contra. Deve aperfeiçoar os métodos, a metodologia, isso é outra coisa. Mas o IBGE é indispensável para a gente conhecer o povo brasileiro e o que pensa, o que quer, as vocações de cada brasileiro, o que precisa ser mudado, se é que precisa. Isso só se faz através da estatística. Professor Rui, há um aspecto que perpassa os cortes que em si já é, quer dizer, o corte já é em si grave, pelo que vai tolher de conhecimento da sociedade brasileira, mas eu tenho uma outra preocupação, e essa de ordem um tanto quanto subjetiva, não posso deixar de reconhecer. O que está por trás ao fazer esses cortes? O IBGE é um órgão que, apesar de governo, sempre agiu com toda a independência necessária para poder produzir as estatísticas. Estatística é essa que nós, enquanto Brasil, somos ainda muito deficitários, digamos assim. Não está aí em curso uma certa tutela sobre o IBGE, porque o próprio presidente da República, há 2 semanas, deu uma declaração, naquela pesquisa que o IBGE fez sobre o emprego, no aumento do desemprego, e ele disse que não concordava com aqueles dados, não. Claramente confrontando, para em seguida anunciar esse corte. Não está aí embutido uma tentativa de se tutelar um órgão que precisa ter toda a autonomia para poder trabalhar? Bom, não é nenhuma novidade política discordar de resultado de pesquisa, né? O presidente Lula, quando assumiu o primeiro mandato, ficou revoltado porque o IBGE disse que não tinha mais fome endêmica no Brasil. E ele pensava que a pesquisa era perguntando se as pessoas passavam fome. E foi corrigir o IBGE, tentar ensinar o IBGE a fazer pesquisa, dizendo que não devia fazer uma pergunta dessa. Então, agora, daí até dizer que vai tutelar, tem um bocado de chão para percorrer. Agora, bem, temos diferentes aspectos a considerar. Se fazemos censo acerca de determinadas questões, ou fazemos amostragem. Como um censo no Brasil é uma coisa muito grande, envolve milhares de coletadores de informações e de registros de informações, há uma margem de erro aí, maior do que numa amostra que você trabalha com um número menor de coletadores e que as metodologias quantitativas permitem tirar conclusões a partir desses dados, né? Que é mais ou menos o que acontece quando se faz um exame de sangue com a parcela mínima do sangue do organismo. Embora as questões sociais sejam mais heterogêneas do que o sangue, existem técnicas para a coleta de amostra de universos heterogêneos. E existem amostras sistemáticas, existem amostras por conglomerado, existem vários tipos de amostra que contornam essa dificuldade. Agora, outra coisa é o tamanho do questionário.
É um princípio elementar em quem estuda metodologia científica que um questionário muito grande tende a cansar o respondente, que tende a responder para se ver livre de qualquer maneira. Então, questionários mais enxutos são recomendáveis em qualquer manual de metodologia de pesquisa. Isso poderia provocar desvios nos resultados. Eu vi uma vez numa universidade particular daqui, quando eu fui matricular minha filha, os jovens recebendo um questionário que era uma revista dessa altura, que fazia perguntas muito pertinentes, muito bem formuladas, mas que eram muitos itens, e os jovens diziam, faz aí, responde aí por mim, um dizia para o outro, que eu vou ali merendar. Quer dizer, tira completamente a representatividade da amostra, né? Outra coisa é, vamos excluir algumas perguntas que seriam uma forma de acessarmos a realidade e vamos perder essas informações. E a discussão é, se hoje essas informações só podem ser coletadas através de pesquisa de amostra de domicílio ou através de censo. Porque hoje existem 1000 formas de acessar dados via novas tecnologias de informação, e o que está se dizendo é que os questionários do primeiro mundo são muito enxutos. Aí alguns críticos disseram, mas lá eles têm mais efetividade nas técnicas de obter informação através de tecnologia de informação. Mas acho que já chegou por aqui a tecnologia de informação, e talvez muita coisa o IBGE possa acessar sem isso. Então, o enxugamento do questionário seria mais para obter as informações que não estão tão disponíveis via tecnologia de informação. Clésio, mais uma vez, isso é discussão para sociólogo, realmente. Eu queria começar, inclusive, trazendo aqui uma perspectiva histórica para o IBGE. Né? A gente tem os primeiros censos aí, vai lá para os anos 40, né? Que é resultado dos trabalhos de reestruturação não, né? De construção de um Estado que vem no getulismo. Quer dizer, de lá para cá, o que nós tivemos foram acréscimos da importância do IBGE como instrumento de planejamento do Estado. Né? Quer dizer, a gente está diante, não são coisas diferentes. Né? O corte na universidade e o corte na pesquisa do IBGE, eles são, na verdade, cortes que vão em cima de produção de conhecimento, de diagnóstico. Se a gente pensa a sociologia, quer dizer, isso é o básico da sociologia, né? Fazer uma leitura da realidade para fornecer elementos que as outras ciências sociais ou não, até exatas, se for o caso, né, que pode se apropriar desse conhecimento e agir. Eu queria trazer aqui, fazer uma metáfora rápida, para a gente pensar o que seria essa pesquisa. Você está combinando as duas ciências, né? As sociais com as exatas, porque os dados estatísticos são feitos mediante isso. Vou pensar aqui a questão, fazer aqui uma analogia com a questão da saúde. Né? Quando a gente pensa o remédio aplicado, ele vai ter uma maior eficiência em cima de um bom diagnóstico. Então, quanto mais preciso é o diagnóstico, mais possibilidade de acerto nós vamos ter no remédio indicado. Ora, reduzir o número de questionários num país complexo como o nosso tem implicações, né? Porque é uma realidade que não é... Não vou voltar ao Brasil da Belíndia, né? De que a gente tem aqui uma Bélgica e uma Índia, porque, na verdade, a gente tem essa complexidade mesmo. Não é um país de classe média em que você tem uma certa padronização de modo de vida, de visão de mundo. Né? Isso nas questões, pega por esse aspecto. Se a gente desce para as questões de saúde, de educação, quer dizer, como é que eu vou mensurar ações do governo agora e os seus resultados posteriormente? Bom, pensar em aperfeiçoamento, né, entrando aqui na discussão com o Rui, né, pensar no aperfeiçoamento, isso é até possível. Né? Agora, vamos deixar claro que quanto mais eu reduzo a amostra, maior a minha margem de erro. Né? Se eu amplio o universo, eu tenho a possibilidade de chegar mais próximo de retratar a realidade. Quer dizer, mesmo que eu tenha esse aperfeiçoamento, quer dizer, eu tenho que trazer aí uma margem de erro maior. Isso é para ficar claro, né? Quer dizer, se eu reduzo o tamanho da minha amostra, se eu for trabalhar, por exemplo, pessoas por faixa etária, se eu reduzo a informação de pessoas de 18 a 25 anos, quer dizer, cada pessoa dessa vai representar esse universo de 18 a 25 anos. Se eu reduzir isso no extremo a uma pessoa, eu estaria trazendo a universalidade para uma pessoa, o que é incorreto, né? Porque essa pessoa não vai retratar essa universalidade desse grupo. Né? Então, reduzir, ele se reduz
né? Ninguém está fazendo aqui, falando de uma amostra, de uma pesquisa setorial, porque se eu estiver fazendo a pesquisa setorial dentro do sistema de educação, no ensino fundamental, aí é outra coisa, porque eu vou ter um público com determinado. Se eu reduzo ainda para o ensino fundamental público, eu tenho um público com uma característica mais homogênea. Agora, quando eu vou tratar as questões que vão da educação, saúde, desenvolvimento, tecnologias, a indústria, quer dizer, todo esse conhecimento da realidade social brasileira, a gente tem que ter um cuidado enorme nesse corte. Quer dizer, ele não pode ser feito sem que antes a gente tenha uma discussão, inclusive passando pela academia. Nós estamos falando de uma pesquisa para ser feita em mais de 70 milhões de domicílios, né, no Brasil. Que esse é o número que nós temos, 72 milhões, não lembro bem. Quando você fala-se no corte dos questionários, a gente está indo para os setoriais, agricultura, indústria, comércio, serviços. Fazendo uma coisa que no processo, seja o processo civil, seja o processo penal, se chama saneamento do processo, que é retirar do processo aquilo que não é objeto de disputa. Vamos retirar algumas coisas do nosso diálogo aqui. Uma delas é a importância do diagnóstico e a importância de dados e do conhecimento. Isso aqui não estamos discutindo, é óbvio que é consenso universal. Agora, o que estamos discutindo é se um censo representa informações mais fidedignas do que uma amostra bem feita. Claro que uma amostra bem feita não representa, uma amostra mal feita não representa nada. Uma amostra mal feita não é pegar Existe em estatística fórmula matemática para calcular o tamanho ideal de amostra. Trocar o censo por amostra não é diminuir a amostra, uma amostra em comparação com outra. Não, é trocar completamente a pesquisa, é outra pesquisa. Sim. Um é amostral, a outra é universal. Agora me permita explicar, porque o público talvez não entenda muito de estatística e pode estar pensando que escolher a amostra seja pegar o que antes já era uma amostra e fazer uma amostra ainda menor. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo que a amostragem do PNAD, que já é feita, vai ser feita do mesmo tamanho. Não vamos diminuir a amostra. Pesquisa nacional por amostra domiciliar. Vamos trocar censo por amostra. A discussão não é se vamos fazer uma amostra mal feita. Vamos fazer uma amostra tão bem feita quanto vinha sendo feito antes, ao invés de fazer censo. E qualquer manual de principiante de estatística vai dizer que uma estatística tem uma margem de erro menor quando ela é amostragem do que quando é censo. Se for setorial. Claro. Se for sensorial e se for universal, porque existe uma coisa que se chama amostra por conglomerado. Então, você faz uma amostra do Brasil inteiro, mas tem conglomerados. Você faz, dentro dessa amostra, alguns questionários para a indústria, alguns questionários para a agricultura, alguns questionários para outras coisas. Então, isso é elementar em estatística. Hoje nós temos uma agricultura como grande nesse parte país do público hoje não estuda estatística, tiraram estatística, principalmente dos cursos de humanidade, as pessoas ficam voando quando falam estatística. Claro que os questionários que são aplicados, por exemplo, nos grandes centros urbanos, ele difere dos questionários que são, quer dizer, aplicados no meio rural, por exemplo. E se complementam. Óbvio. Mesmo quando a gente pensa no meio rural, se você pensar a questão da agricultura, você tem uma agricultura no semiárido, só no Nordeste você tem aqui 10 variações, no mínimo, de produção agrícola. Sim, Clécio, mas você está pensando que vai ser uma amostra só para tudo. Você tem amostras setoriais. Bom, me parece que você está com informações detalhadas técnicas que eu acho que a gente não tem. Sim, você não estudou estatística não, meu amigo? Não, você está dizendo que a metodologia vai respeitar isso. Estou dizendo Por que enquanto tem a informação que a gente assim. tem é corte. Sim, meu amigo. A gente mas não tem essa informação metodológica do governo Bolsonaro. Sim, eu acho que quem está com informação metodológica não divulgada é você, quando pensa que vai se diminuir o tamanho da amostra, que vai se diminuir a maneira de fazer a amostra. Estamos falando, Isso não está sendo dito. Estamos falando de redução de questionários, falando de redução de verba para aplicação dos questionários. Estamos falando em redução de censo para amostra. E estamos falando de aperfeiçoamento de questionário, onde você centra as indagações nas perguntas mais importantes. Até porque hoje tem acesso. Você quer saber de uma coisa? A parte financeira, o COAF já sabe de tudo. Você não passa um cheque que o COAF não saiba. Então, a estatística de saúde. Hoje existe um sistema de vigilância epidemiológica e tem a notificação de doenças transmissíveis. Então, tem controle de tudo hoje. A necessidade, por isso é que você vai ver um censo na França, ou na Alemanha, ou no Japão,
As perguntas são bem pequenininhas. Sociedade de classe média. Porque não é porque seja sociedade de classe média, porque eles têm hoje um grande número de imigrantes, eles têm hoje uma situação extremamente heterogênea nesses países. A diversidade da Europa, quem desembarca no aeroporto europeu, vê uma diversidade igual ou maior do que se vê no Brasil. Nós temos segmento da população que ela não chega no terminal de ônibus, que fica enclausurada no seu espaço, que se nós não formos lá pesquisar, ela não vem. Você acha que algumas dessas populações não serão acessadas? Não serão acessadas. E em não sendo acessadas, então você deixa de colher Deixa ter essa informação de pobreza, de fome, de miséria que está lá. É isso que a gente O grande irmão capta tudo. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos no último bloco, nós vamos sequenciar aqui essa nossa discussão. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Hoje com as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Clésio Arruda e Roberto Martins Rodrigues, discutimos nos 2 primeiros blocos essas ações do governo Bolsonaro, especificamente nos cortes tanto para as universidades como também para o censo que se vai produzir pelo IBGE, a relação que esses cortes têm e as suas implicações na produção de conhecimento sobre a sociedade brasileira. Eu queria colocar, só para concluir, se me permite aqui fazer um pequeno comentário, desde já poderão entrar para complementar ou discordar se achar necessário. Eu, no intervalo, pensava aqui no quanto certas ações políticas podem ter repercussões depois que a gente não imagina. No governo militar, criou-se aqui a chamada reserva de mercado para a área de informática. O resultado nós estamos sentindo hoje, nosso atraso tecnológico nessa área especificamente vem lá de uma ação que parecia que a pretexto de proteger o mercado local, nacional, não teria implicações. Quer dizer, deixar de ter informações agora, evoluir no processo do conhecimento nesse instante, obviamente que isso terá em algum momento da história uma repercussão que nós não podemos ainda imaginar em que grau, em que nível. Esse era só um fechamento do raciocínio sobre os temas anteriores. Venezuela. Estamos aí diante de um fato internacional grave, né? Com implicações para o Brasil, na medida que fazemos fronteiras. Basta ver o número de imigrantes ali por Pacaraima, né, em Roraima. Você tem uma implicação que é a compra de energia da Venezuela pelo Brasil para a iluminação do estado de Roraima, porque é o único estado da federação não interligado pelo sistema nacional. Gasta-se hoje, disse o presidente, mais de R$1 bilhão
por ano para comprar essa energia e sofrendo cortes nos seus abastecimentos, com tendência a se agravar, dependendo das consequências que isso vai ter. Fiz essa contextualização para mostrar que não pensemos nós que isso é problema da Venezuela, porque não é. Isso é problema do Brasil, como é problema do mundo por outros interesses, sem a gravidade que é para nós. Imagine se, Deus o livre, houver aí uma intervenção militar por parte dos chamados inimigos, como diz o Maduro, a consequência que isso pode ter para o Brasil em termos de energia, por exemplo, só para citar o fato. E parece que as questões diplomáticas não estão sendo suficientemente capazes de resolver, de mediar esse conflito. Professor Rui, o historiador aqui da mesa é o senhor. Eu gostaria de abrir essa discussão, porque nós não podemos, num programa como esse, deixar de debruçarmos, observarmos esse problema da Venezuela, com todas essas implicações que aligeiradamente eu coloquei aqui para nós. Nós temos uma crise na fronteira, e crise em fronteira sempre tem alguma repercussão interna. Nós vamos receber um certo fluxo de imigrantes, que é muito menor do que recebe a Colômbia, o Peru, o Equador, porque a nossa fronteira é uma fronteira meio morta com a Venezuela, com pouca população de um lado ou do outro, poucas vias de comunicação, então o fluxo migratório é pequeno. Mas, como a estrutura de Roraima e até do Amazonas é também precária e a população lá é também pequena, se chega a um pequeno número de imigrantes comparado ao que chega na Colômbia, desequilibra muito Roraima. Um estado com 500 mil habitantes, uma capital com 300 mil habitantes, se chega a 30 mil, faz uma diferença grande. Então, esse é um dos impactos, né? E como as nossas finanças estão já no limite, qualquer despesa extra traz um impacto sensível. E existem impactos que não são dentro da nossa fronteira, mas chegam aqui dentro e que não estão sob o nosso controle. Não há nada que a gente possa fazer com relação a eles. É que o agravamento de uma crise na Venezuela certamente trará repercussão no preço do petróleo. E embora o Brasil ainda já produza muito petróleo, ele ainda importa alguns tipos de petróleo e o aumento dos preços poderá ter alguma repercussão na nossa economia. Outro aspecto é o agravamento da crise, descambando possivelmente para uma guerra civil na Venezuela. Não sei, mas a Venezuela tem uma geografia, de certo modo, um tanto semelhante com a Colômbia. E é um povo que tem uma formação histórica muito semelhante à do colombiano. Uma coisa parecida na Colômbia levou a uma guerra civil que durou 48 anos. Então, a perspectiva de que a crise da Venezuela se estenda e que só as próximas gerações vejam uma conclusão, está posta essa possibilidade, né? Internacionalização. Hoje, os conflitos internos tendem a se internacionalizar e a se eternizar. Na Líbia, houve o início de uma guerra civil em 2011, ainda está lá pegando fogo. Na Síria, a guerra civil começa em 2012, ainda está lá pegando fogo. Por outro lado, uma implosão do Estado também está acontecendo desde o fim do século XX. Na Somália, na década de 90, fim da década de 80, o Estado implodiu e ainda hoje não se conseguiu restabelecer um governo que controle o território, né? Na Líbia houve uma implosão do Estado, na Síria, no Iêmen está havendo uma implosão do Estado, com uma guerra civil também internacionalizada. Então, é uma perspectiva de possibilidade de crise de longo prazo e crise grave, mas há um freio. O freio é que as guerras são muito caras. E todas as nações do mundo, inclusive as grandes potências, estão no limite das despesas. E certamente podem até fazer barulho como o cão que ladra, mas não morde. Porque qualquer intervenção ou qualquer partidarização internacional de um conflito vai custar muito caro. Aliás, para dizer que não só o governo Bolsonaro vive de cortes, o governo Trump, que é quem mais ameaça hoje a Venezuela, recentemente anunciou cortes bilionários, a retirada de milhões de homens
lá na guerra da Síria, inclusive por essas razões que você lembra muito bem. Inclusive, ele se elegeu prometendo que os Estados Unidos não seriam mais a polícia do mundo. E ele gosta de cumprir promessa. Agora, tem outro aspecto, é que nos Estados Unidos, especialmente, tem o freio do Congresso. Sim. Dificilmente o Congresso americano iria apoiar alguma medida intervencionista. A propósito de Congresso Nacional e de freio do Congresso, a decretação de guerra, a participação do Brasil em guerra terá que ser aprovada pelo Congresso também, diz a Constituição brasileira, seguramente. E como os ministros militares andaram falando muito nesse conflito da Venezuela, o desaconselhando qualquer aventura. Qualquer aventura. E o presidente Rodrigo Maia veio a público na televisão e deu um recado que eu confesso não entendi bem quando ele disse sim, mas é preciso lembrar que para que o Brasil possa ter qualquer participação em intervenção militar, é o Congresso quem vai dizer se pode ou não. Sim. Quer dizer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mandou um recado diretamente aos militares que estavam falando sobre essas ações. Não, ele mandou um recado ao presidente da República. Sim, também ao presidente da República. O presidente da República tinha dito que a decisão caberia exclusivamente a ele. E eu entendi que ele não estava dizendo que podia decidir sem o Congresso. Ele estava dizendo aos militares do governo que fizeram pronunciamentos contra qualquer intervenção, que quem ia decidir no âmbito do Executivo era somente ele. E o Rodrigo Maia achou que isso poderia se referir ao Legislativo e deu essa resposta que você lembrou agora. Professor Clésio, qual é o seu entendimento, sua percepção? Que rebatimentos essa crise pode ter aqui no Brasil? Olha, não só para o Brasil, né, mas para a América do Sul como um todo. Né? Sim. Né? Se a gente pensar, por exemplo, eu estou sendo bairrista aqui. Está sendo bairrista, né? que vem para a América do Sul e agrava mais ainda a situação brasileira. Porque né? na América do Sul somos o maior partido do país, né? E, portanto... A economia do Brasil transborda, né? A economia do Brasil ela vai ao restante, avança sobre as outras nações aqui da América do Sul. Né? Trazer essa instabilidade, né? E o Brasil, né, tomar um posicionamento, como ele está tomando, né? Se posicionando frontalmente a favor e alinhado aos Estados Unidos, né? Portanto, se partidarizou, tem consequências políticas internacionais, né? Porque há uma disputa, né? Que é uma disputa sobre as reservas petrolíferas que não são só venezuelanas, que também está ali na Guiana inglesa, né? Então tem reservas petrolíferas que são importantíssimas, que representam, né, uma grande fatia aí do que se pode ter de potencial energético aí para uns 10, 20 anos futuros. Então a gente sabe que existe uma disputa internacional econômica em que a China está presente, inclusive já também operando com prospecção de petróleo. A Rússia também já deu sua resposta, né? Inclusive mandando armamento e especialistas militares para a Venezuela. E aí tem um perigo, porque se de um lado os Estados Unidos diz que todas as opções estão postas na mesa, inclusive se são todas a intervenção militar também, a Rússia ficaria de que lado? Porque a Rússia está apoiando, na atual circunstância, o Maduro. Então teríamos aí um conflito provável entre tropas da Rússia com a americana. Pois é, trazendo para um pragmatismo que eu pensaria mais econômico, quer dizer, esse nosso alinhamento nos coloca de um lado, né, que é de um país que passa por uma grave crise orçamentária do Estado, né, pelos erros cometidos, inclusive pelas suas guerras. Quer dizer, não vai dar suporte aos nossos produtos, não será aquele país que irá substituir as exportações para a Rússia, principalmente para a China. Né? Então, quer dizer, é meio temeroso o posicionamento que a gente tem tomado em relação à Venezuela. Né? Quer dizer, talvez aquilo que a gente sempre atuou de respeitar soberanias e principalmente aqui ter um bom relacionamento com as nossas fronteiras. Não ingerência em assuntos. Não ingerência, talvez fosse a posição mais correta que a gente deveria ter tomado. O jogo político internacional é um jogo pesado. Quem não pode, como pode, não pega na rodilha. O Brasil não tem condição de se meter no jogo político internacional. A China, que é a grande potência aqui, está bem caladinha. Professor Roberto, você aqui, daqui da mesa, é o menos belicoso de todos. Em primeiro lugar, meu passaporte está vencido há muito tempo. Então, esses assuntos internacionais, na verdade, escondem uma luta velha que não vai acabar nunca. Rússia
e China versus Estados Unidos. E é bom que o Brasil tome cuidado para não assumir nenhum dos lados, porque nós não temos potencial, nem de gente, nem de economia, para enfrentar uma luta dessa. Temos que resolver os nossos problemas. E embora haja uma vinculação com a Venezuela por força da questão do petróleo, mas nós temos que assumir uma posição de neutralidade inteligente. Essa é a minha opinião. Que é a tradição do Itamaraty? Que é a tradição do Itamaraty? E essa se é que o Itamaraty tem tradição, né? Tem algum resquício do Barão do Rio. Tem história para trás, né? Essa neutralidade, de uma certa forma, é exceção de um discurso, uma frase mal colocada aqui e ali, ela tem se mantido, né? Agora, você tem um problema, porque como o Brasil está alinhado com os Estados Unidos, obviamente que numa intervenção, e os Estados Unidos diz que todas as opções estão postas na mesa, né? Portanto, quando ele diz isso, está dizendo assim, a intervenção militar está aqui. Mas o Michael Pompeu foi flagrado dizendo numa ligação telefônica que isso era só para assustar. Era só pressão psicológica. Porque certamente, numa hipótese catastrófica como seria uma intervenção militar, os Estados Unidos iam pedir apoio ao Brasil, base no Brasil. E aí, alinhado como está? Não, eles não precisam de base no Brasil. É preciso ter cuidado, porque o fronto maduro Eles não querem base no Brasil para isso, porque a Venezuela, o sul da Venezuela é que é fronteira com o Brasil. E não é onde está a economia da Venezuela, nem o centro político, nem demográfico. O centro político e demográfico da Venezuela está do meio para o norte. E para eles é mais fácil vir pelo Mar do Caribe, usar base nas ilhas de Curaçao, na ilha de Trinidad e Tobago, que são ilhas que ficam bem pertinho da Venezuela. E dali fazer uma intervenção no norte da Venezuela, que é onde tem o centro político e administrativo, é onde tem os centros econômicos, é ali. E dar uma volta pelo Brasil é dar um arrodeio. É preciso ter cuidado, porque o que é maduro pode ser comido, né? E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Viu como nós tínhamos que colocar o assunto Venezuela na pauta? Não poderíamos deixar de olhar, porque esse é um assunto que pauta hoje, quer dizer, a discussão no mundo, né, em maior ou menor grau, dependendo do interesse de cada uma das nações que estão ali próximas ou envolvidas. Agradecendo a você, em especial ao assinante, agradecendo aos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martins Rodrigues, e um convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.